Salve, salve nação esmeraldina, você torcedor, você torcedora da maior e melhor torcida da região centro-oeste. Mostramos isso na última quarta. Que espetáculo, hein, torcedor? Pena que o resultado não veio, mas vamos aqui mais uma vez no canal Eu Sou Esmeraldino para as news do Goiás. Assuntos bombásticos que você verá nesse vídeo, hein? Fique ligado. Mas antes de adentrarmos a esses assuntos, eu chamo meu amigo Cássio para falar da bicicleta. Cássio, faltam quase muito pouquinho só para essa bicicleta ser sorteada, hein, Cássio? Alex, em meio aí a essa tristeza aí de não conquistarmos o título da Copa Verde, tem essa alegria para algum torcedor aí que deu essa força para a gente durante essa jornada, né? Faltam apenas 11 inscrições aí para chegar a 1.000, então ainda dá tempo de você participar, é muito simples. Basta deixar aqui nos comentários, eu quero ganhar a bicicleta, e ser inscrito aqui do canal Eu Sou Esmeraldino, que você já vai estar participando do sorteio, tá? Lembrando que é muito importante você deixar o seu like, e por que não compartilhar o vídeo aí com a família, com os amigos, pedir a inscrição para que a gente chegue a esse número já nesse vídeo aqui. Então, muito obrigado pela força, tá? Eu vou deixar uma imagem ilustrativa aqui da bicicleta para vocês saberem mais ou menos os padrões que são aí. É com muita alegria que a gente quer presentear você e agradecer por essa força que você nos deu até alcançarmos esse número. Então, vamos chegar a uma meta, temos aí novas surpresas para vocês, novos brindes também vão chegar, e de coração, espero que seja alguém que tenha participado bastante aqui e deixado bastante comentário. É isso aí, Alex. Isso aí, ainda conosco hoje, ontem que ele estava muito emocionado, mas hoje a gente conseguiu restabelecer e trazê-lo. Iris Cruvinel, bem-vindo aí para essa news muito bombástica, hein, Iris? Muito obrigado, Alex. Alex Lago, muito obrigado, Cássio Ricardo. É um prazer muito grande falar com vocês. A adrenalina deu uma caída no lugar. Ontem foi um dia terrível, né? Aquela derrocada do Goiás. Coisa impressionante. O Goiás vive uma fase terrível, uma fase muito difícil, uma fase muito complicada. Tem hora que a gente imagina que não vai conseguir sair dela. Vamos falar muito mais ainda. Um dia muito quente, de grandes informações, de um bafafá danado pelos lados da Serrinha. Bem, vamos já para o início das bombas aí, mas só um pouquinho, mais um recadinho antes. Não deixe de seguir nossa página no Instagram. Precisamos muito da sua colaboração e entrar no nosso grupo de WhatsApp. Você pode falar com o Iris, pode falar com o Cássio, pode falar com o Divino, com o Ítalo, com o Lucimar. Entre lá no WhatsApp por esse caminho aqui. O Cássio me chama antes aqui, pode falar, Cássio. É só lembrar o torcedor aí, tá? Já siga agora nossa página do Instagram, porque o próximo sorteio vai estar relacionado a isso, a gente alavancar a nossa página do Instagram. Então, já faça a sua inscrição aí, saia na frente dos demais colegas e ajude a gente nesse projeto aí, tá? Siga a página lá agora, o link está aqui na descrição do vídeo, bem como do nosso grupo do WhatsApp, para você debater direto com a gente. Duas bombas que a gente vai discutir e trazer para vocês, foi notícia hoje o dia todo, mas a gente vai vamos discutir aí com o Iris e o Cássio. O primeiro é esse áudio que você vai ouvir agora, é o áudio do Marcão zombando da torcida. O áudio me parece do ano passado, na época do desligamento do Thiago Galhardo, né? Sabe o que vai acontecer? Galhardo vai sair do time, Galhardo vai embora, vai para outro lugar. Aí sabe o que eles vão falar? Ah, o Marcão já tá campeado mais outro agora, tá se matando mais outro agora. Você vai ver, pô. E assim vai continuar, todo time é isso, pô, é a mesma história. Eu não tô ligado não, ainda mais nesse monte de torcedor fraco da porra aqui do Goiás, eu não sei não, Você sabe o que vai acontecer? Iris, esse vídeo, por muito menos, né, o Sidão e outros jogadores, o Paulo Paia, o ano passado, foram punidos. Um vídeo que demonstra o Marcão zombando da torcida do Goiás. Tá certo que não é uma coisa atual, mas é um vídeo que trouxe muita indignação na torcida que já está machucada por essa derrota de quarta-feira. Então, Alex, lamentavelmente, esse fato aí aconteceu com esse cracaço, né? Esse grande jogador, esse grande volante do Goiás chamado Marcão, que dá muita alegria para a torcida do Goiás, que fez muita história por onde passou, que significa muita coisa na hora do dia. Baita jogador, né? Faz aí um comentário daquele, desfazendo de uma nação, desfazendo de uma torcida que
sempre lota estádio, que está sempre apoiando o time, vem e faz aquilo. Pelo amor de Deus, eu sou muito obrigado a ficar, como torcedor do Goiás, a torcida do Goiás é obrigado a ficar vendo declaração como essa, partindo de Sidão, que eu nem sei por onde anda, partindo desse grande jogador chamado Marcão. E isso aí, ó, Alex, denota uma coisa. Isso aí traz uma dura realidade. A diretoria do Goiás, quem comanda o Goiás, está levando bola nas costas. Por que que esse áudio só veio à tona antes? Possivelmente eles sabiam disso aí, passou a mão na cabeça do senhor Marcão. A torcida do Goiás merece Marcão? Fala pra mim, Alex, fala pra mim, Cássio. A torcida do Goiás merece Marcão. Quem é Marcão na hora do dia? Olha, se depender de mim, esse cara não vestia mais a camisa do Goiás, ele não pisaria mais na serrinha e não estaríamos perdendo nada. O Marcão madeira pura, né? Pisou na bola mesmo. Cássio, a gente precisa dois apontamentos. O primeiro, que o Marcão ainda não se pronunciou, então não é um suposto vídeo ou suposto áudio direcionado a ele. Então vamos tratar assim, porque ainda não há uma confirmação. Mas também, Cássio, demonstra, igual o Ito falou, né? Falta de comando, porque ele já deveria ter vindo a pouco, inclusive, ou desmentir, se não for o áudio for verdadeiro, e se for verdadeiro, de pedir desculpas, porque é algo muito grave, muito sério nesse momento. Alex, a gente precisa tomar bastante cuidado, né? Porque hoje tem a IA, e a IA clona a voz de muita gente. Mas se você me perguntar aqui se eu duvido ou não, eu não duvido, não. Eu acho que o áudio é do Marcão mesmo, e vou tratar como se fosse, né? Então, esse suposto áudio, vamos deixar bem claro aqui, para a gente não criar problemas, né? Caso seja verdade, de onde foi que veio esse Marcão Madeira mesmo, da Bósnia, do Congo, do Vietnã, né? Marcão Madeira, tá mais para MDF, né? O que o Iris falou aí. O jogo do América Mineiro cometeu um pênalti ontem, isolou, bateu um pênalti de forma ridícula aí, contribuiu diretamente para a eliminação do Goiás, porque se ele faz, não tinha chegado nas alternadas, né? É um volante aí que já venho criticando ele há muito tempo e nesse atual elenco de jogadores do Goiás, ele é só mais um jogador que quando sair não vai deixar saudade nenhum, e eu já aproveitaria o momento, caso seja verdade, né? Já ouviram aquele ditado aí, torcedor, juntar o útil ao agradável? Eu juntava isso daí para mandar ele embora, dar um motivo para mandar ele embora. Um volante muito fraco, se sair não vai fazer diferença nenhuma para o Goiás. Aliás, desse elenco aí, não é só por causa do jogo de ontem, não, né? Poucos jogadores fariam falta, viu? E o Marcão MTF não faria falta para o Goiás. Se esse vídeo chegar até o Marcão, o canal fica aberto, né, para ouvi-lo, se ele quiser falar sobre esse vídeo, né, é áudio, na verdade. E a segunda questão também é o Marcão, caso seja, Marcão, seja homem, faça o papel correto, né, venha se desculpar. Errar, todo mundo erra, mas é preciso pedir perdão quando erra. Cássio, quer complementar antes da segunda? Não, é só lembrar o Marcão aqui, Alex, às vezes ele esqueceu de uma coisa importante, né? Muito se fala que hoje o dinheiro de público não paga jogador. Pode não pagar de todos, mas de alguns paga, né? Uma porcentagem de dinheiro aí com certeza vai para o elenco de jogadores. Então, Marcão, se tiver falado isso daí, é o torcedor que paga seu ingresso, viu? Quando você é vaiado, né? Mas já foi muito aplaudido também. Quem aplaude você é o torcedor do Goiás. Então, assim, mais respeito, né? Não é nem com o torcedor do Goiás, não. É com as pessoas, né? O Goiás é o time que se defende as cores, defende o escudo do Goiás. O maior patrimônio de um clube é a sua torcida. E você deveria respeitar a torcida do Goiás. Que, aliás, a torcida está fazendo muito mais por esse time que ele merece. Um time que só passa vergonha no seu torcedor, né? Muitos vexames aí nos últimos anos. Agora, o Alex, só complementando aqui, assim, ó, então surgiu a dúvida aí, se falou, não falou, por quase 24 horas falou, quem cala consente. Não é possível que nesse mundo moderno, onde a informação ela é globalizada e instantânea, ela é momentânea, não é possível que em quase 24 horas não dava para vir um ar e desmentir. Então, na via das dúvidas, a gente imagina que falou e continua com a mesma opinião. E, aliás, se tiver falado ou não, comunzão pra caramba.
Mas, de toda forma, o canal está aberto aí, caso o Marcão queira se pronunciar, estamos à disposição. Vamos lá, você torcedor também pode comentar sobre as declarações do Marcão, o que você acha que ele deve fazer, o Goiás deveria fazer e o que você faria, torcedor. Bem, a segunda notícia, a segunda bomba, essa é mais dramática, né? Vamos aí em julho ter a eleição para presidente da reforma aí, e ontem, após o jogo, né, ainda também muito emocionado, o presidente do conselho, o senhor Vanderlan Alcântara, em entrevista inicialmente à Rádio Bandeirantes, mas depois também fez parte da entrevista o Edson Júnior, que a gente viu aqui no canal, ele falou, né, sobrou para o Andrino, que não está demonstrando competência, e falou de algumas questões internas muito complexas. E você ficou abismado, né, até comentou aqui em off com a gente, essa entrevista do Vanderlan preocupa bastante, hein, Iris? Sim, ela preocupa. Na verdade, ele é apenas o entornado do caldo, né? A última gota que faltava, que foi com aquele jogo horrível de ontem, aquele resultado. Veio o microfone, falou, e ainda bem que falou que as coisas têm que ser passadas limpa. Um reino dividido, ele não subsiste. Um projeto com divisão não subsiste. É o Goiás que está em risco, é a história do Goiás, é o sucesso do Goiás na Série B, é o futuro do Goiás, é uma dura realidade, mas ainda bem que ele falou, as coisas têm que se resolver. Olha, e são coisas aí que preocupam a gente. Vamos elencar algumas aqui, ó. Ele falou essa questão do Andrino, ele não deixou de bater no Paulo Rogério Pinheiro, ele disse que, de repente, ele é uma rainha da Inglaterra, quer dizer, estou aqui, mas não sou. Ele falou que foi colocado lá como tampão, coisa que ele praticamente não queria. Ele falou que tem ocupação com as empresas dele, coisa que eu não critico, que todos nós temos a nossa correria e não tem tempo para dedicar, então está na função errada, que é uma função de muita responsabilidade. E ele falou aquilo que nós já sabíamos, que o Paulo Rogério Pinheiro dirige o Goiás à distância. Então é muito preocupante, é muito sério. O que é que a gente entende? O Goiás está um verdadeiro boné de gato. E isso pode não ter um final bom. É isso aí. Só para complementar aqui, vamos lá. Sobre o Andrino, abre aspas, talvez pode ser que precisamos mudar o disco. Até agora não demonstrou que é vencedor. É um trabalhador correto, honesto, mas não adianta só ser boas pessoas para administrar algo que não está à altura. Perante esse tempo, posso dizer que ele tentou, mas não conseguiu, declarou Vanderlan Alcântara. Cássio? Só para deixar claro aqui, tá, o Vanderlan Alcântara não citou diretamente o nome do Paulo Rogério Pinheiro. Ele disse que existem pessoas que todos sabem quem. Eu já viu Harry Potter? Você sabe quem? Você sabe aonde? Pingueleta, né, Cássio? Tá bom empreendedor, o Pingueleta. Ele não citou, mas todo mundo sabe que direciona. Exatamente. Então, vamos lá, né? Vamos remeter aqui o Harry Potter. Você sabe quem? O senhor Valdemort comanda o Goiás, né? Então, assim, não vamos ser hipócrita, não. Tem muita coisa que a gente gostaria de falar aqui, né? E não podemos falar. Mas o que pode falar, vamos falar aqui. Vamos deixar de hipocrisia. Quem não sabia dessas coisas aí que o Vanderlan Alcântara falou? Eu tenho certeza que você, Alex, sabia. Eu tenho certeza que o Iris sabia. Eu tenho certeza que a maior parte da torcida do Goiás sabia disso. Então, assim, o que é mais preocupante, né? Você vê alguém da alta cúpula confirmando, mas é algo que todo mundo já sabe. Mesmo assim. Eu vi um homem desesperado, eu vi um homem muito triste, acredito muito no sentimento dele para o Goiás, mas ele falou que todo mundo já sabia, vou frisar aqui de novo. O estatuto foi feito para não dar poderes que não sejam aí da família Pinheiro, vamos dizer assim, né? Não sei se eu posso dizer isso, mas é assim, o estatuto foi feito para ser seletivo, selecionar as pessoas que dão esses poderes, e esses poderes, desde que eu saiba que não estão alinhados aí com quem não seja da família Pinheiro. Então, é um poder centralizador no Goiás. Por isso que o Geliezer teve aqui e falou que o Conselho do Goiás é um conselho chancelador. Então, ele falou também que o Goiás, um ótimo trabalho, uma ótima entrevista aí do Edson Júnior, né, que falou por que ninguém vem aqui dar a cara a tapa. No Vila
tem o Hugo Jorge Bravo, no Atlético tem o Adson Batista, mas no Goiás parece que não tem. Justamente essa proteção aí do conselho onde eu estou, parece que eu sou uma afronta, parece que eu estou para investigar, então não sou muito bem-vindo nesses lugares, porque o estatuto foi montado para funcionar dessa forma. Então ele está lá, não tem muito poder, é um testa de ferro, vai colher as coisas ruins e as boas, outros terceiros aí vão levar benefício em relação a isso. Então, como ele falou, ele é um cara que ele não tem poder sobre o Lucas Andrino, é um cara que ele não tem voz ativa, que ele não pode chegar ali para frente, inclusive várias vezes ele usou a expressão. Eu estou aqui, talvez a minha voz não faça tão diferente, não faça tanta diferença para vocês assim, mas eu vim aqui pelo menos dar uma satisfação para o torcedor em respeito ao trabalho de vocês. Sei que muita coisa não vai mudar, e talvez essa questão de ter ficado como um tampão que ele falou seja até estratégico, porque ele disse que segundo aí o Estatuto do Goiás, ele não vai poder se recandidatar, então talvez ele tenha sido pensado já que ele era um cara da oposição, colocado assim, talvez estrategicamente ele tenha sido colocado ali como esse tampão para perder já, né, para você perder um pouco de força da oposição, já que ele era um dos principais nomes. Mas o que eu vi ali, em suma, foi um cidadão muito triste, muito chateado com o momento, alguém que parece, ao que parece, com boas intenções, mas como ele disse, boas intenções não são suficientes, mas é isso que eu pude sentir da entrevista dele, né? Mais um torcedor como eu, como você, Alex, como você, Iris, como você que está vendo aqui a gente. Iris, sobre essa questão ali que o Cássio não falou do Lucas Andrino, ele foi contundente, né? Para ele seria uma mudança. Então, quer dizer que se foi voto vencido, como outras decisões lá. Sim, na verdade, esse Goiás, o Goiás entrou num embrólio que é difícil até a gente saber, na verdade, o que está acontecendo. Essa questão do Andrino aí, ela é muito complicada. Eu não sei o que acontece com esse Andrino, que ele é protegido no Goiás. Assim, houve a entrevista, um outro caso foi muito feliz na colocação dele, né, que o Vanderlei Alcântara, além de um membro participante do Goiás, ele é um torcedor também, tudo. Ele citou a questão do Andrino, não tem poder sobre o Andrino, eu também não entendo o tamanho da importância desse Andrino, dele estar no Goiás até hoje. E, inclusive, surgiu um comentário agora que ele não foi demitido junto com o Jair porque ele tinha algumas contratações boas encaminhadas para o Goiás. Veio só o Anselmo Ramon. Então, assim, é um argumento que não justifica. Agora, voltando aqui lá na entrevista... Sim. Mandar o Lucas Andrino embora vai resolver os problemas do Goiás, porque eu vejo um monte de torcedor pedindo a cabeça dele. Concordo com o Vanderlan que ele não é um cara vencedor, não mostrou isso aqui no Goiás, mas vai resolver o problema? O problema do Goiás é muito mais sistêmico, é muito mais amplo. Não dá para ficar trocando de diretor em diretor. Aqui eu não estou nem discutindo o nome Lucas Andrino, mas eu estou discutindo o cargo de diretor de futebol. Tanto é que o Goiás vem aí sequencialmente trocando de treinador. Vários treinadores bons passaram por aqui, não deram conta. Vem trocando diretor de futebol, vem trocando assessor da presidência, presidente, vice-presidente, CEO, e nada muda. Agora sim, tem algumas pessoas que estão lá no Goiás há muito tempo. E essas daí não mudou. Então, assim, né? Já que essas pessoas vão sair, tem que partir da mudança de mentalidade dessas pessoas. Aí você vai ser mais um, você que seu conhecimento é culpado também, o Lucas Andrino, toda a culpa é dele? Não, vou responder você por parte aqui, ó. Mandar o Andrino embora não resolve a solução, mas é parte da solução. Teria outro questionamento aqui, ó. É o momento de mandar embora? Talvez, agora não. Quando mandou o Jair, que foi no término de um campeonato, no espaço até de começar o outro, talvez fosse o momento. Longe de ser a solução, mas é uma solução que ela tem que ser discutida, porque ele é o homem do futebol. Ele é o homem que contrata, ele é o homem que traz peça, é o homem que repõe, é o homem que vai qualificar o elenco, coisa que ele não tem conseguido. Mas você foi muito feliz. O problema do Goiás é institucional. O problema do Goiás hoje que não é de hoje, né, que já é antigo. Ele é um problema de direção. Tanto é que nós tivemos vários aqui, entrevistados aqui, eles falaram a mesma coisa. Vamos lembrar aqui, ó. Marcelo entrou nessa nuance aí. O Raimundo Queiroz entrou.
o Ricardo Lima entrou, o Geliese Paulo entrou, o Jean entrou, a Ivana entrou, e o Edson Júnior talvez entrou também, tudo. Então ele é muito mais, ele é muito mais do que a Andrino, muito mais que a diretoria de futebol. Ele é todo um histórico e ele é um problema institucional, ele é um problema diretivo. Sim, com uma situação difícil agora no meio do campeonato, mas a verdade é que não pode continuar do jeito que está, alguma coisa tem que fazer. Eu só vejo uma solução. Talvez possa estar até antecipando aqui. Hoje só vejo uma solução. E uma saída para o Goiás seria a oposição assumir para ver se resolve alguma coisa. Que eu não acredito nesse povo que está aí. O torcedor vai me xingar tudo aqui. Segura aí, Alex. Pela ordem, Cássio. Não, segura. Puxou aí, ó. Não, Segura. Deixa eu te falar aqui, Iris, olha só. Estamos falando de um diretor de futebol. Você está falando, ele é culpado, ele fez as contratações. O elenco já está montado para esse ano. Então, mandar ele embora para trazer 2, 3 peças aí no meio do ano, não precisa fazer uma troca tão grande. E estamos falando de um diretor de futebol que não conseguiu manter um treinador aí, não conseguiu demitir o outro e nem trazer o que estava aqui de volta. Esse é o diretor que você está falando. Ele montou o elenco. Será que montou mesmo? Até que ponto foi ele? Qual que é a verba que ele teve para trabalhar? Porque dependendo, meu amigo, assim, hoje não tem como você fazer futebol sem recurso financeiro, não. Entendeu? O clube ele tem que estar disposto a investir um pouco mais, senão você vai ficar de Arthur Caíque, Edson Carioca, e não vai resolver o problema. Você vai mandar o Lucas Andrino embora, vai trazer outro, e vai ser como outros que aqui estiveram, Túlio Lustosa, Arley e tantos outros que passaram por aqui, né? Osmar Lucindo. Não vou nem abrir a caixa de ferramenta, porque, assim, boas lembranças não tem, né? O mais ou menos competente que tinha aqui era o Marcelo Segurado, esse não servia, né? Era muito competente para o cargo. Não serve, foi mandado embora do Goiânia agora, né? Marcelo Segurado também não Mas trabalhar no Goiânia? Mas só voltando aqui ao contexto, Cássio, e respondendo ao Iris, o Andrino não foi mandado embora, por quê? Vocês não responderam. Simples. Quem mandou o Mancini embora no final do ano e contratou o Jair? Me responda aí, Iris, rápido, e o Cássio. Não tem como gravar, ué. O testa de ferro é o Andrino. Não, quem mandou embora foi o Paulo Rogério. Quem quis trazer o Jair foi o Paulo Rogério. E nesse momento, ele não mandou o Andrino embora junto com o Jair, porque o Andrino não foi o responsável por essa troca. Só por isso. Então, na verdade, torcedor, o Andrino hoje é boi de piranha. Vai acobertar aquele que está mandando por home office. E isso ficou muito bem dito na fala do Vanderlan, que o Goiás hoje é comandado por alguém que não tem coragem de dar as caras. Manda sem ter coragem, até porque ele não tem a caneta. Né? Ele manda sem ter a caneta. Só o Goiás para ter essas situações. Então, mas que bosta de time é esse, velho? Que não tem uma pessoa que não tem o poder da caneta e mesmo assim manda no clube. O que acontece? Não, beleza. Então, partindo desse suposto aí, que é essa pessoa que manda no Goiás, não tem a caneta, quem tá lá dentro lá não consegue expulsar ele. Não, pô, você não é nada aqui mesmo, não entra aqui, não. Não consegue. Você vai expulsar o Paulo Rogério ou Iris? Alguém consegue? Não, só que tem um porém aí. Essa questão de como que pode a pessoa ficar sem ter o poder da caneta? Pode, estiver ganhando, estiver satisfeito com o tanto que está ganhando, às vezes aí, julga que está trabalhando num clube importante, que está dando notoriedade, até então eles vieram de clube pequeno no interior de São Paulo, assim, mas, gente, mas isso aí tudo só mostra, eu vou bater, quando se tratar de futebol, eu vou bater no Andrino, não vou bater no Paulo Rogério, vou bater no Paulo Rogério quando for falar de questão administrativa. Ele está erradíssimo, comandando a distância, o Vanderlan está coberto de razão, eu vou bater no Andrino. Mas agora, que o problema do Goiás, longe de ser o Andrino, ele é longe de ser o Andrino. O problema do Goiás ele é institucional, o problema do Goiás ele é diretivo. Parece que o negócio está meio sem saída. Você respondeu, né, isso? O Andrino continua porque precisa de alguém para bater. Como quem manda não pode bater, todo mundo bate no Andrino. E aí as mídias independentes, na qual aqui não estamos compartilhando disso, as mídias tradicionais, ninguém bate em quem tem que bater. Porque o verdadeiro culpado tem nome, sobrenome, há anos.
né? E hoje quem Agora sobre essa mídia, a mídia convencional e tradicional. Cara, eu não sei o que falar disso aí, mas existe vários fatores. Tem questão, às vezes, questão de patrocínio, às vezes tem questão de amizade com o cara, com o pai do cara, às vezes tem o churrasquinho no final de semana que encontra, às vezes tem o cafezinho na empresa do cara, pode ter até outras coisas que a gente não sabe, que eu não tenho condição de falar nada. Nós aqui não temos esse problema. Nós aqui vivemos e pensamos o problema do Goiás, olha aqui, ó, nós representamos hoje o canal Eu Sou Esmeraldino, os meninos lá do Radar, Brisado e muitos outros aí, nós representamos aquelas 40 mil pessoas que foram no Serra Dourada ontem, que se colocou na posição de representante de milhões de torcedores. Nós falamos em nome desse povo hoje. E esse povo está sofrendo, esse povo está padecendo, esse povo está sendo curtido. Cara, hoje eu fui obrigado a ouvir curtição de Vila Novense, que anteontem tomou de 10 do Paysandu. Nós fizemos 2 jogos de igual para igual, não fomos bem. Hoje eu tenho que escutar torcedor de Vila Nova me encher o saco. Então hoje nós representamos essa massa sofrida chamada torcida do Goiás. 2 pontos importantes aqui, mais do que as doações, a gente ouviu aqui nos grupos, né? Pais falando que os filhos chorando, não quer mais ver os jogos do Goiás. Isso é mais doído, né? E assim, as outras mídias, inclusive as alternativas, podem ter medo de processo. Aqui, vale ressaltar que o Iris, vale ressaltar que o Cássio, vale ressaltar que o Alex, em nome do canal, estamos criticando os gestores de futebol. Não está se cogitando desonestidade de fulano, de ciclano, e nem atacando o pessoal de ninguém, né? Iris, Cássio, a gente está falando dos profissionais que deveriam estar gerindo o Goiás, né? A gente está criticando a incompetência dos homens de futebol. A mesma mão que bate é a mesma que afaga, né? Como eu gostaria de estar elogiando essa turma, Lucas Andrino, Paulo Rogério Pinheiro, isso muitas vezes são suposições, isso não tem nada que está escrito, que está comprovado, e são suposições, boatos que a gente escuta na mídia, de outros torcedores, de outros canais. Então, Paulo Rogério Pinheiro, o espaço do canal está aberto para você, eu gostaria de estar enganado, e mesmo que tudo que seja dito aqui seja verdade a respeito aí do Paulo Rogério Pinheiro profissional, mesmo que tudo seja verdade, cara, sempre tem tempo para melhorar, né? Eu tenho certeza que você, o Edminho, seu pai, toda a família Pinheiro ama muito Goiás. Ninguém fica tanto tempo na instituição assim, a menos que esteja levando uma vantagem muito grande, que eu acho que não é o caso, eles não precisam disso, ou que tem um grande amor. Eu acredito muito que vocês estão nesse projeto aí, nesse propósito de defender as cores do Goiás, porque vocês amam, mas vocês estão errando sequencialmente. Então é sempre tempo de acertar, faça diferente, muda a mentalidade. Você prometeu para a gente a diferença, você prometeu, Paulo Rogério, que faria a diferença, prometeu o time que ia brigar mais em cima, que ia classificar para Libertadores, e você não está cumprindo suas promessas. E um homem tem que cumprir suas promessas. Caso você não consiga, que você não se sinta competente, você pode passar para outra pessoa. Mas o espaço do canal aqui está aberto. Ninguém tem raiva do Paulo Rogério Pinheiro. Talvez a gente quer entender. Talvez se você vir aqui conversar com a gente tiver o contato dele, inclusive, que quiser passar aqui para a gente em off, a gente pode tentar falar com ele, tentar esse contato. Não sei se você vai ver esse vídeo, mas se você quiser vir aqui no canal, prestar esclarecimentos, se você achar que deve, está aberto o espaço para você. Se tudo que você fez até agora, na visão do torcedor, não foi bom, não foi o suficiente, você pode fazer melhor daqui para frente. Olha aqui, ó, cara, foi muito bom você tocar nisso aí. Vocês lembram? Vou falar uma coisa aqui que nós conversamos em off, e depois que eu externei, que eu publiquei aqui em vídeos nossos, quando veio a possibilidade do Paulo Rogério assumir, vocês vão lembrar aqui, ó, eu fui um que falei, eu acredito nesse menino, eu acredito que o Goiás vai mudar de nível com ele. Hoje eu mudei de ideia diante dos resultados. Mas muito bem lembrado por vocês, eu tenho maior respeito pelo homem, pelo pai de família, né, pelo empresário, pelo ser humano, que é Paulo Rogério Pinheiro e todos esses que dirigem o Goiás. A minha crítica, ela é a sua patente, é ao seu cargo, é ao seu desenvolvimento, é aos seus resultados, não a pessoa.
Acreditava, porém deixei de acreditar. Nem o velho Ailê acreditava em isso. Você acreditava naquilo que o próprio pai não acreditava. Que uma das últimas entrevistas do seu Ailê. Você viu tanto que eu fui generoso, né? Viu tanto que eu fui generoso. O canal está aberto aí ao Paulo Rogério e para você também, torcedor, comentar o que você achou dos nossos comentários. Para não se alongar mais, essas foram as duas bombas. Cássio, é isso aí, né? Novidades virão aí nos próximos dias. Até a próxima, meu amigo. Torcedor, você vai ter que ficar ligado aqui no canal para saber das novidades, muita coisa boa chegando aí para você, tá? Muito obrigado por ter ficado com a gente até o final, por ter acompanhado nosso vídeo. Se fez sentido para você, se agregou valor, não deixa de fazer sua inscrição e contribuir aí com esse nosso projeto, tá bom? Iris, gostei, mais um ensinamento, né? Você criticou a patente. Essa foi boa, meu mestre. Até a próxima, meu querido. Até a próxima. Eu gostaria de encerrar aqui mandando um abraço para os meus amigos, meus companheiros, torcedores do Paysandu lá em Belém do Pará. Vocês estão de parabéns, mas vocês vão disputar rebaixamento, viu? Vocês vão disputar rebaixamento. Anote o que eu estou falando aqui. É isso aí, fique ligado e até a próxima. Aquele abraço, saudações esmeraldinas.